E aí, está caminhando junto com a gente? Essa é a nossa segunda aula do módulo 4. Na primeira aula, nós vimos um bocado sobre o contexto histórico da época em que Jesus veio ao mundo. Como é que as coisas estavam acontecendo no período intertestamentário. Nós falamos que Paulo usou o termo plenitude do tempo. O que isso significa? Continua com a gente para a gente entender isso a fundo. Bom, nós estamos aqui mais uma vez para continuar esse nosso trabalho aqui na intenção de dar uma introdução, um preparo histórico, ambientalizar, filosófica, religiosa, histórica e socialmente aquilo que veio para nós trazer a vida de Jesus através dos evangelhos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando nós lemos os evangelhos, nós nos deparamos ali com uma série de acontecimentos e vão aparecendo elementos, vão aparecendo várias até personagens na história que às vezes a gente pensa que eles sempre existiram. Mas não. Por exemplo, se você parar para pensar, Jesus tinha muitos embates com os fariseus, não é verdade? Quem eram esses caras? Quem eram os fariseus? Por que Jesus tinha esses embates com eles? Certas vezes vão aparecendo outros, um personagem aqui, uma situação ali, e às vezes a gente não consegue, talvez... Você já parou para perguntar alguma vez, como quem diz assim, poxa, como é que esses homens estavam tão cegos a ponto de crucificar Jesus? Como é que pode? Porque se eu gosto sempre de lembrar da história eu não sei se é um experimento real, né? É um pouco cruel, mas eu não sei se é real, a história da rã na panela de água fervendo. Dizem que se você colocar uma rã dentro de uma panela com água fria e você colocar no fogo e botar a água para esquentar, ela vai ferver e a rã vai morrer ali, porque ela não vai percebendo que a água está fervendo, ela vai, pouco a pouco, ela fica e morre, sem perceber que a água está queimando. E, no entanto, se você bota uma panela no fogo e deixa a água ferver e aí joga a rã lá dentro, ela percebe o repentino calor e pula fora. Não sei se é uma história real, é bem cruel, mas eu não sei se é real. Mas, de uma certa forma, pode traduzir um pouco daquilo que a gente está tentando insinuar aqui através da nossa análise histórica. Muito do contexto da época de Jesus vinha sendo construído paulatinamente. Então, como um gancho aqui para nós podermos puxar a nossa sequência da aula de agora, eu quero lembrar que nós vimos que no período intertestamentário nós estávamos passando por uma sequência de domínios mundiais. Nós começamos falando sobre o domínio dos persas. E o que eu quero que fique na sua mente, mais uma vez, não se preocupe com datas, não se preocupe nem com nomes e acontecimentos específicos. Eu quero que você entenda o que estava acontecendo através dessas transições no mundo da época. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Guardadas as devidas proporções, ou seja, com certas, é claro que com certas ressalvas. O mundo que nós vivemos hoje, ele foi desenhado pelos acontecimentos desse período. Sim, já parou para pensar? Sabia que a filosofia grega, o direito romano, os modos políticos que começaram a ser desenhados na época dos persas, não necessariamente tudo isso na mesma ordem, mas são exemplos de coisas que até hoje estão dominando em entendimento e em raciocínio na nossa sociedade. Sabia disso? Sabia que até hoje, alguns dizem, por exemplo, que a cabeça do filósofo Aristóteles sustenta o Ocidente até o século XXI e provavelmente vai sustentar sempre. Outros afirmam que toda a contribuição do direito romano, como eu usei aqui o exemplo do direito romano veio e não vai ter um outro modelo que vai substituir. Existe também o direito anglo-saxão, que alguns outros povos adotam, mas
sem entrar em detalhes, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas você percebe que essa época da humanidade foi uma época que determinou muito do que nós vemos hoje. E se você quiser enxergar a realidade histórica como uma realidade quase cíclica, o que eu quero dizer com cíclica? Talvez você consiga enxergar lá atrás coisas que aconteceram há milênios atrás, há séculos atrás, e você de repente pensa na sociedade hoje e você diz, caramba, algo muito parecido acontece. Lembra quando eu usei como uma espécie de comparação o imperialismo americano no século passado e o imperialismo cultural grego? Tá, mas se você de repente não sabe do que eu estou falando, a gente está precisando de uma rápida recapitulação. Vamos lá. Nós começamos pelo Império Persa. O Império Persa traz uma inovação política que é: eu domino os povos, eu conquisto os povos, mas a minha dominação dos povos, ela não é uma dominação simplesmente opressiva. Eu concedo liberdade aos povos dominados. Por quê? Porque ao conceder essa liberdade, eu consigo agradá-los, eu torno eles aristocratas, dou títulos a eles, eles se tornam representantes do governo e a gente vai assim trabalhando junto. Eles inauguraram, não exclusivamente os persas, mas eles foram quem mais aplicaram isso numa escala mundial à época. Então, eles trouxeram essa inovação. Depois, eles são vencidos pelos gregos, e os gregos, através principalmente da figura de Alexandre o Grande, traz uma inovação ainda muito mais avançada, que é dizer, não, mas espera aí, e se eu não dominar os povos, e se eu não precisar, além de não dominar opressivamente os povos numa escravidão ferrenha, e se além disso, além de eu trabalhar fazendo uma aristocracia de cada povo, trabalhando, dando títulos para eles, e se além disso eu levar a minha cultura para eles, ou seja, se eu conquistá-los culturalmente em vez de militarmente, será que isso não vai ser mais eficaz? E foi certeiro. Eles descobriram e eles fizeram uma maneira que eles expandiram a cultura grega para o mundo todo. A língua grega passou a ser a franca língua falada no mundo conhecido à época. Ser civilizado significava agir, falar e viver como os gregos. Muito interessante. E logo após os gregos chegam os romanos. Os romanos, eles trazem o quê? Eles trazem a ideia do estabelecimento da Pax Romana. Os romanos, eles não estavam querendo perder tempo. Eles pensaram, tá, os persas construíram uma coisa legal, foi interessante isso que eles construíram. Os gregos deram uma boa ideia com esse negócio de dominar os povos pela cultura, pela língua, mas eu não quero perder tempo fazendo isso. Eu vou aproveitar tudo que eles fizeram, eu vou só renomear, vou dizer que é meu, vou dar tudo o nome de romano para as coisas, e eu quero estruturar, criar as conexões para que esse império se solidifique, para que o império não caia, porque tem um ponto inacessível e eu quero chegar mais longe, eu quero expandir. Então foi a época das estradas, foi a época de abrir os caminhos. Para a gente começar a fazer alguns paralelos, talvez muitos estejam dizendo, isso é muito chato, isso é uma aula de história, ficar falando sobre isso, para que isso interessa? Para a gente começar a fazer alguns paralelos, que você vai entender muito melhor quando nós chegarmos no próximo módulo, que é sobre o Evangelho de João, nós vamos perceber, por exemplo, que o ministério de Jesus foi um ministério em que Jesus andou muito. Jesus andava para cima e para baixo, Jesus ia por quilômetros, todos os dias andando com seus discípulos, e indo para o norte, indo para o sul, e para a região da Galiléia e Jerusalém. Então você vai perceber que aquilo que Jesus usou para o seu ministério foi algo que havia sido desenhado, havia sido preparado por conta de uma marca do império dominante, que era o Império Romano,
construindo as estradas, por exemplo. Você vai perceber que o Novo Testamento, os evangelhos, no caso, incluídos, foram escritos no grego koiné. O que era o grego koiné? A grosso modo, tá? O grego koiné foi um grego simplificado e dizem alguns estudiosos que esse grego ele foi difundido de uma maneira proposital pelas tropas de Alexandre, de modo que ele enviava soldados para os soldados conviverem. Por exemplo, eles vão conquistar a vila tal. E ele mandava uma tropa de soldados para essa vila e dizia: soldados, vão para lá, para essa vila, e apenas fiquem lá, vivendo nessa vila, se relacionem com as pessoas lá e falem grego. Só que o grego era uma língua que, em alguns aspectos, poderia ser uma língua literária. O grego literário era um grego mais rebuscado. Então, foi trabalhado um grego mais simplificado, com termos mais simples, que ficou depois sendo chamado como grego koiné. E esse grego koiné foi propositadamente simplificado, segundo alguns estudiosos, para difundir entre as pessoas dos reinos, ou melhor, das cidades e dos povoados, dos povos que iam sendo conquistados pelos gregos, por Alexandre, no caso, né? E uma estratégia incrível, uma estratégia muito, muito inovadora à época. E se você parar para pensar, isso é algo que hoje ainda é aplicado em muitos aspectos. Se você for fazer muitos paralelos com a história recente da humanidade, em aspecto político, em aspecto sociocultural, você vai encontrar muitos paralelos. Então, não é o nosso assunto, eu estou fazendo uma recapitulação. Então, os persas deixaram um legado, os gregos deixaram um legado, os romanos deixaram um legado, e esse legado, ele construiu o mundo à época. E não apenas à época, como frisando mais uma vez, ainda hoje o nosso mundo é muito configurado em cima do que foi construído. As nossas maneiras de viver ainda estão muito desenhadas, pautadas no que nasceu ali. E provavelmente vai ser assim até o fim dos tempos, até que acabe tudo isso aqui. Parece que esse tempo, aí você talvez possa começar a entender melhor por que Paulo usou o termo plenitude dos tempos. Será que houve um tempo mais marcante na história da humanidade, da sociedade humana nesse sentido? É bem interessante pensar essas coisas, né? A gente não tem a resposta para tudo isso, mas eu quero que você comece a pensar sobre como essas coisas estão ligadas com o que a gente vai ler nos Evangelhos e no Novo Testamento como um todo. Então nós vamos ver hoje alguns aspectos de como estava desenhada a sociedade à época em outros assuntos, em assuntos religiosos e filosóficos. Por quê? Porque quando a gente vê Jesus atuando no seu ministério aqui, nós vamos ver ele encontrando pessoas, tendo certas conversas, fazendo certas coisas, falando certas coisas, e às vezes a gente fica voando no contexto porque a gente não consegue entender como era a realidade da época. Então, eu quero que você me acompanhe nisso. Como era o contexto religioso daquela época? Que época? Estamos falando da época em que Jesus veio ao mundo. Paganismo. Havia um paganismo exacerbado através, principalmente, da mitologia grega. Lembra? A cultura dominante, cultura grega. Então, obviamente, a mitologia grega dominava. O panteão grego. O que era o panteão? É o hall de deuses gregos, né? A religião romana oficial. Por quê? Porque Roma, quando assume o poder, ela cria uma religião oficial. A religião oficial, ela fazia um culto ao imperador, né? Uma espécie de veneração ao imperador, que primeiro era o imperador que havia já falecido, depois Domiciano vem escrachar isso bastante, querendo ser cultuado ainda vivo. E uma adaptação do panteão grego, como eu disse, renomeando para nomes romanos. E havia as religiões de mistério. O que são as religiões de mistério? Aquelas religiões que falam de purificação e imortalidade. Então você vai encontrar, por exemplo, nomes de divindades como Eleusis, Mitra, Ísis, Dionísio, Cibele, etc., que eram baseados em ritos e cerimônias e sacrifícios. Muitos feitos nas florestas, outros feitos nos templos
com prostituição cultural. Seriam aquelas religiões que a gente poderia dizer muito mais de prática. O ritual, o sacrifício, aquela cerimônia acontecendo, né? Então imagina, a sociedade na época tinha essas três coisas muito fortes. Todo mundo conhecia a mitologia grega, todo mundo tinha que praticar, ou era, pelo menos nominalmente, obrigado a aceitar a religião romana oficial, e todo mundo estava acostumado a ter por aí as religiões de mistério. Então tinham muitos que eram adeptos dessas religiões de mistério, mas se a pessoa não era adepta, ela sabia que existia. A gente pode comparar com os cultos afros de hoje em dia, né? Umbanda, Candomblé e algumas coisas do tipo. Bem, deixa eu abrir aqui maior. Tá, nós vimos aqui que o contexto do paganismo era esse. Mas, como era o contexto do judaísmo, certo? Entre os judeus, é lógico que eles não eram totalmente dados ao paganismo. Lembra, os judeus tinham um histórico, apesar de todo aquele contexto que a gente viu acontecer ali, né? A gente falou um pouco sobre a revolta dos Macabeus, vimos ali a bagunça que deu toda aquela coisa, vimos que foi cada vez mais se tornando políticos os cargos religiosos judaicos, etc., mas de uma maneira contextual religiosa, como estava desenhado o judaísmo da época de Jesus. A religião judaica, no período do Novo Testamento, estava bem distante de sua composição original. Então, o judaísmo, se você volta lá no Antigo Testamento e vai dar uma olhada no judaísmo da época de Moisés, Josué, você vai ver uma coisa totalmente diferente. Por quê? Porque já havia passado por uma série de modificações, estava muito distante daquela composição original. Muito do que havia sido composto agora nesse período tinha sido talhado no exílio babilônico e no período intertestamentário. Então lembra que eu falei para vocês que o contexto do período intertestamentário mudou as coisas para valer? Então é como se mais ou menos nesses 400 e tantos anos parece que o mundo foi mudando e criando marcas assim indeléveis que mudaram as coisas de uma vez por todas de uma maneira muito forte, de uma maneira muito firme. Bem, plenamente estruturado na época de Jesus. O judaísmo na época de Jesus ele estava altamente estruturado. A gente vai ver isso aí, o que significa. Cheio de hierarquias, cheio de detalhes, cheio de regras, muita coisa estruturada que não havia sido, muitas dessas coisas não haviam existido antes do exílio, por exemplo, como eu falei lá na composição original do judaísmo, lá no começo. A sinagoga ganhou importância durante o exílio. Por que a sinagoga ganhou importância? A gente precisa entender isso. A sinagoga não é o templo, tá? O templo era o lugar onde eram feitos os sacrifícios, o sacrifício do templo, o sumo sacerdote, tudo. E a sinagoga era um lugar de oração, era um lugar de leitura da Torá, era um lugar de reunião para assuntos religiosos e alguns outros aspectos. Mas a sinagoga ganhou uma importância tão grande, talvez, quanto a do templo na época do exílio. Por quê? Por óbvio, porque como eles estavam exilados, o templo era em Jerusalém, eles não estavam em Jerusalém, então o que restava era a sinagoga, que a sinagoga pode existir em qualquer parte. Então eles passaram a se acostumar com o ambiente da sinagoga. Então você vai ver, por exemplo, Jesus na sinagoga, Paulo indo às sinagogas. Então a sinagoga é um local muito importante no contexto ali dos evangelhos do Novo Testamento. O templo, ele havia sido reconstruído, sem a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança ela foi perdida ainda antes do exílio. E havia uma afluência centralizada, ou seja, os judeus iam basicamente para o templo, muitos judeus de todas as partes, nas festas judaicas. Então, a cada festa judaica havia uma grande reunião. Então, isso aqui vá fazendo as ligações aí que você já puder, tá? Então, por exemplo, você vai lembrar de Atos 2, em Pentecostes, você vai lembrar
de Jesus ainda menino, e indo com os pais para Jerusalém. Você vai ter uma série de acontecimentos que você vai poder contextualizar dentro de como você consegue enxergar agora como estava desenhado o judaísmo na época de Jesus. Tá. O Antigo Testamento, na época, era o mesmo da Bíblia cristã. Ou seja, o que é o nosso Antigo Testamento hoje era a Torá e o livro sagrado deles. Não apenas a Torá, mas todo o contexto da lei, os profetas, tudo aquilo que eles tinham como livros sagrados. Apenas uma agrupação diferente, não era dividido igualzinho como o nosso. Isso aqui acho que já foi visto em outros módulos, não precisa a gente entrar nesse detalhe. Hebraico, Septuaginta e Targums. Hebraico era o texto oficial da Torá, claro. A Septuaginta foi uma tradução grega, como eu já disse na outra aula. Foi traduzida todo o Antigo Testamento, toda a Torá, para o grego. Isso aqui permitiu o alcance maior, porque lembra que a gente viu que os gregos conseguiram fazer com que a língua falada à época se tornasse, a língua principal falada à época se tornasse o grego. Então, quando você tem uma tradução do Antigo Testamento em grego, você consegue popularizar, fazer esse texto chegar em lugares que só em hebraico não chegaria. E tem a figura dos Targums. O que são os Targums? São as traduções orais em aramaico. Os Targums eles foram até escritos depois, foram organizados depois, mas na época eram traduções orais. E por que é importante perceber isso aqui? Porque você vai perceber que o Antigo Testamento, ou seja, a Torá, não era a única fonte de importância dos textos sagrados para os judeus. Apesar de que tinha um peso maior, mais sagrado, mas a importância dos Targums, por exemplo, era muito grande. E a gente vai ver também que existia um número grande de apócrifos. O que eram os apócrifos? Eram livros que não eram considerados inspirados, não eram livros considerados inspirados por Deus ou sagrados por essência, só que havia muitos e muitos, e eles eram lidos, valorizados por muitos rabinos, por muitos judeus. Só que precisa ficar claro que eles faziam uma divisão de que eles nunca foram tidos como inspirados, ok? Mas havia essa leitura dos apócrifos, muito grande na época. E também tinha muitos textos, muitos livros pseudepígrafos. O que é um texto, um livro pseudepígrafo? Era um livro que tinha sido escrito e que a pessoa que escreveu dava o nome de alguém famoso. Como, por exemplo, isso aqui é um livro de Salomão, mas na verdade não foi Salomão que escreveu. Foi uma outra pessoa e deu o nome de Salomão. Isso trouxe alguma confusão depois, no decorrer da história, sim, mas isso era uma coisa comum à época. Eles eram escritos dessa forma, a pessoa não colocava o seu nome como autor, dava um nome, e muito comum era fazer isso com textos apocalípticos. Então, na época, tinham muitos apocalipses. Na Bíblia, a gente só tem um apocalipse, né? Que é o Apocalipse de João. E a gente fica achando, talvez, que seja o único apocalipse que existiu. Mas, na verdade, houveram muitos e muitos apocalipses, muitos livros apocalípticos. E eles eram dados atribuição. Apocalipse de Salomão, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Enoque, Apocalipse de Judas e assim sucessivamente. E existia, de uma maneira muito presente, a importância da Talmud. O que é a Talmud? A Talmud é a jurisprudência hermenêutica rabínica estabelecida, que até então ela era oral, assim como os Targums, que depois vieram a ser escritas lá pelo século IV, mas até então elas eram orais. A jurisprudência hermenêutica significa o quê? Aquilo que os rabinos mais proeminentes no decorrer da história do judaísmo haviam interpretado acerca da Torá. Então imagina que você tinha uma passagem lá na Torá, de repente você pega ali,
eu queria entender Gênesis 1, 1 e 2. E aí você analisa e você faz uma interpretação. E aí alguém diz assim, não, essa interpretação que você está fazendo está errada. Porque na Talmud já existe uma interpretação, ou seja, uma jurisprudência hermenêutica de rabinos que estudaram o texto de Gênesis 1 e 2 e eles disseram que a interpretação correta é essa, essa e essa. Então havia muito presente essa figura da Talmud oral ali na época de Jesus, certo? Então tudo isso está dentro do contexto da época em que Jesus estava por aqui. Vamos lá. Ainda dentro do contexto religioso, como estava montada a teologia do judaísmo? A teologia judaica, ela era monoteísta. Você tem que lembrar, e aqui vale um parêntese importante, que você passa ali, a gente pode analisar, os judeus, né, o povo de Israel passa um bom pedaço do Antigo Testamento em idas e vindas, em brigas e voltas com a questão da idolatria, né? Então, essa questão da idolatria, ela depois do exílio, finalmente parece que foi resolvida. Como eu coloquei aqui, o exílio finalmente extinguiu a inclinação politeísta do povo. Parece que finalmente se assentou sobre uma doutrina monoteísta e ponto final. Havia um contexto do termo que era chamado de Reino de Deus. Reino de Deus era um termo muito tocado na teologia judaica, que na verdade significava um novo tempo, uma nova era. Tempo de paz e soberania do povo de Deus, Israel. Era a hora, o momento da vingança do Senhor sobre os opressores. Esse reino de Deus ainda não havia chegado, eles entendiam que ele ia ser inaugurado quando o Messias chegasse. Só que presta atenção que a perspectiva deles do Messias era uma perspectiva histórico, político, social. Ou seja, o Messias ele tinha que aparecer como uma figura naquela história dentro de uma ação política social. Ele ia ser talvez um revolucionário, alguns talvez imaginassem que ele pudesse ser alguém que tivesse um grande poder militar, bélico, um grande líder que fosse formar em Israel, ainda que com números menores talvez, um exército capaz de derrubar o império dominante na época. Então, presta atenção que quando se fala de Messias na época, o que se havia de perspectiva era a espera de um Messias bélico, um Messias que iria ser um homem histórico, de fato, para agir de uma maneira político-social. Ok? Vamos lá. Dentro da teologia judaica, eles criam na ressurreição vindoura, ou seja, haveria um porvir. E nesse porvir, a justiça seria executada. Para isso, os justos que morreram precisam ressuscitar e receber sua recompensa. Isso aqui é interessante perceber que muitos estudiosos afirmam que um bocado dessa conotação da teologia judaica da época de Jesus estava montada sobre o fato de os judeus não conseguirem explicar por que eles consideravam que parecia que a injustiça estava prevalecendo. Ou seja, por que parecia que passava tempo após tempo e eles não viam a recompensa, eles não viam aquele momento em que a justiça de Deus prevalecia para vingá-los, vingar o que eles tinham passado de ruim, etc. E então foi aí desenhado, nessa época do exílio, uma noção de que essa justiça ela não necessariamente viria agora, mas ela viria no porvir. Então, olha aí, crença numa ressurreição vindoura. É preciso que haja essa ressurreição vindoura para que os justos que morreram ressuscitem e recebam essa recompensa. É uma justiça final, certo? Isso aí também já dá para ir fazendo muitos paralelismos com algumas coisas que a gente vai encontrar nos evangelhos. E a noção deles sobre o Messias, já falei um pouco sobre isso, mas a noção clássica dentro da teologia judaica da época era de que o Messias seria
trio, uma função tripla: profeta, sacerdote e rei. Prestem atenção que o título de Messias, dentro do contexto do entendimento judaico daquela época, provavelmente não havia perspectiva nenhuma de que ele viesse a ser um ser divino. Então hoje a gente pensa em Messias, a gente pensa no Filho de Deus. Mas para eles, ele seria um homem, um líder, um libertador do povo de Israel. Não o Filho de Deus, não uma criatura divina, não o Deus encarnado, nada disso. Então percebam, dá para fazer já algumas inserções aí de algumas passagens, talvez, de mau entendimento por parte dos judeus com relação a quem Jesus dizia ser, a como ele agia. Por quê? Porque a perspectiva deles do Messias era totalmente num contexto de liderança e de libertação político-social. Vamos continuando aqui. Na época de Jesus, isso aqui eu não vou me deter muito, vocês podem dar uma lida, podem copiar depois, podem dar pausa aí no vídeo e ver com mais calma, mas é importante perceber mais ou menos como estavam desenhados os grupos judaicos da época de Jesus. Primeiro nós vamos ver que haviam grupos religiosos. Os 3 principais grupos religiosos, os 3 que a gente tem que citar primeiro, são os fariseus, os escribas e os essênios. Os fariseus, eles eram aqueles, inclusive o nome fariseu, ele traz essa relação com a conotação de separado, santo. Ele é um grupo religioso que acabou formando a seita mais numerosa do judaísmo. Então, o grupo religioso que tinha mais gente participando na época de Jesus era o grupo dos fariseus. Eles eram originários, eles vieram daqueles Hassidim do período intertestamentário, lembra? Os Hassidim, que deu origem lá que eram os puritanos, a revolta dos macabeus, aqueles que queriam lutar pela pureza, a volta à pureza do contexto da religião judaica, etc. Eles eram originários dos Hassidim. E eles tinham uma observância meticulosa, detalhista, dos mandamentos e cerimônias da lei. Agora olha a importância aí, incluindo a Talmud. Lembra o que é a Talmud? Vou voltar aqui, ó, finalzinho aí, último ponto, Talmud. Jurisprudência hermenêutica rabínica estabelecida. Ou seja, eles contavam com uma interpretação e uma prática minuciosa, detalhista dos mandamentos e das cerimônias da lei, incluindo as interpretações da Talmud. Então é por isso que muitas vezes você vai ver, por exemplo, eles discutindo com Jesus, ou Jesus discutindo com eles, com os fariseus, e Jesus confrontando práticas deles. E talvez a gente pense, poxa, mas não é a lei de Deus que eles estão cumprindo? Não exatamente. Eles tinham uma observância muito exagerada, se é que eu posso usar essa palavra exagerada, mas muito detalhista, meticulosa, quase que meramente pragmática, não apenas os mandamentos, mas também as cerimônias, a Talmud e o que eles tinham como textos relevantes na época. Mas eles eram tidos como modelo de piedade pelo povo, ou seja, o povo olhava para eles e dizia: esses são verdadeiramente homens religiosos sinceros. O povo tinha eles como modelo de piedade. Jesus confrontou isso algumas vezes. Bem, também temos a figura dos escribas. O grupo dos escribas eram doutores, mestres, professores. Eles eram profissionais que tinham a dedicação a ler, estudar, interpretar e aplicar a lei à vida das pessoas. Eles gozavam de certo prestígio na nação judaica porque eles eram literários, eles tinham um grande conhecimento, né? Eram homens entendidos, sábios, eram muito instruídos. Então eles tinham seu status ali, eram os escribas. Praticamente a função deles era se dedicar na interpretação da Torá. E havia o grupo dos essênios. Os essênios eram uma comunidade reclusa, eles não ficavam ali no meio das cidades, no meio do povo.
Eles tinham a prática de viver em reclusão social, usavam roupas brancas e eles afirmavam, eles acreditavam que eles eram o remanescente, ou seja, os outros não são. Os fariseus, os escribas, não. Nós é que somos o remanescente do verdadeiro Israel, que hoje por aí, é como se dissesse assim, hoje por aí está tudo maculado, está tudo misturado, nós somos o remanescente puro. Eles eram mais exigentes e meticulosos que os fariseus, aí você imagina. Tá. Além dos grupos, vimos os grupos religiosos, havia também grupos políticos entre os judeus. Grupos políticos, os saduceus. Os saduceus, eles foram criados para se oporem aos fariseus. Eles eram ligados à aristocracia sacerdotal e à nobreza leiga entre os judeus. Possuíam terra e muita influência política. Eles tendiam à helenização, por ter maior contato com gentios. Diferente dos fariseus, não assumiam a autoridade da tradição hermenêutica dos escribas. Eles acreditavam que só tinha autoridade a Torá. Eles diziam que os Targums e o Talmud não eram textos autoritativos, só a Torá. Eles não criam em anjos, não criam em espíritos, não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição do corpo. Você vai ver, por exemplo, alguns contatos de Jesus com os saduceus em que isso vai vir à tona, e a crença deles, ou a falta da crença deles em algumas dessas coisas, como a ressurreição. E havia o grupo dos herodianos. Quem eram os herodianos? Herodianos eram um grupo político que apoiava a dinastia de Herodes e o domínio romano. Era uma galera que estava ligada de alguma maneira, tinha benefícios daquele contexto político, se beneficiava de alguma maneira, eles eram muito poucos. Tá. Existiam as instituições oficiais. O que seriam isso? Lembra que eu falei para vocês que o judaísmo na época de Jesus estava bastante estruturado. Ele estava cheio de hierarquia, cheio de instituições, muita burocracia, muita coisa. E essas instituições oficiais é a construção disso. Então, vamos lá. A instituição oficial, que seria a figura máxima, é a figura do sumo sacerdote. É o mais importante do judaísmo naquele período. Durante o domínio romano, ele deixou de ser hereditário, passando a ser uma indicação política. Lembra? Desde daquela época em que as coisas começaram a politizar muito no meio dos judeus, a coisa foi descendo tanto de nível que agora não tinha mais nada a ver se ele era da linhagem de Arão, se ele era da tribo que tinha que ser, se ele era alguém que tinha hereditariedade por direito para ser o sumo sacerdote ou não. O que importava agora era se ele era uma indicação política oportuna e pertinente para quem estava no poder. Então o sumo sacerdote passou a ser praticamente uma figura política, mas era a figura mais importante do judaísmo. O sistema sacerdotal, ou seja, o sumo sacerdote é o ápice, é o máximo, né, é o cargo maior, mas havia abaixo dele todo um sistema sacerdotal, uma rigorosa estrutura hierárquica. Olha só, para vocês terem exemplo, havia sumo sacerdote, havia o comandante do templo, força policial, viu só? O templo tinha uma força policial própria do templo, policiais só para o templo. Chefes de sessões semanais, chefes das sessões diárias, vigilantes do templo, tesoureiros do templo, sacerdotes comuns. Aqui é interessante perceber o número para vocês notarem que nós não estamos falando de pouca gente. Sacerdotes comuns, ou seja, que não eram sumos sacerdotes, eram sacerdotes comuns, havia mais de 7.000 à época. Levitas, mais de 9.000. E outros grupos que ainda existiam dentro daquela estrutura. Eles tinham um tribunal próprio, um tribunal autônomo. Podia legislar sobre direito civil, sacerdotal e cultual litúrgico. Você vê, por exemplo, ali no momento em que eles começam a querer mais efetivamente fazer acusações contra Jesus, você vê isso aparecendo de uma maneira mais evidente. Mas dentro desse contexto é a figura do sinédrio
que vai ser o ápice dessa questão de tribunal. Por quê? Porque o Sinédrio era uma espécie do tribunal superior dos judeus, né? Como a gente tem dentro do nosso contexto do poder judiciário, nós temos como ápice, como órgão máximo, o STF, Supremo Tribunal Federal. Mas, para eles, dentro do contexto das instituições judaicas oficiais, o Sinédrio era o Tribunal Superior dos Judeus. Era composto por 71 membros e eles julgavam apenas os casos morais e religiosos mais importantes, só aquilo que era mais sério. Aquilo que poderia ser mais simples era julgado pelo tribunal comum, vamos dizer assim, numa esfera abaixo. E apenas os casos mais sérios, mais importantes, iriam ao Sinédrio. Aí você pode lembrar de novo do julgamento de Jesus. Ele era presidido por quem? Pela figura mais importante do judaísmo, o sumo sacerdote. Então, se você lembra, se você está batendo aí o raciocínio de que o sumo sacerdote havia se tornado praticamente uma figura política, ele liderava o Sinédrio. Em que perspectiva, né? E ele possuía uma força policial própria. Convido você também a dar uma lembrada na época, do momento, melhor dizendo, do julgamento de Jesus, quando eles vão fazer todo o contexto, aquela coisa que acontece tudo ali na calada da noite, como dizem, né, durante a madrugada. Eles tinham, o Sinédrio tinha uma força policial própria, só para poder executar questões que vinham a ser de dentro da alçada do Sinédrio. Certo. E havia grupos e movimentos populares. Grupos e movimentos populares seriam aqueles que os adeptos eram pessoas do povo. Havia os zelotes. Os zelotes eram quem? Revolucionários. Eles tinham o objetivo de derrubar Roma na Palestina. Eles eram aqueles que encabeçavam rebeliões e investidas contra o governo. Simão, o apóstolo, era um deles, lembra? Simão, o zelote. Você vai encontrar isso lá nos evangelhos. Havia os sicários. Sicários, eles eram espécies de terroristas. Eles andavam com uns punhais escondidos, geralmente escondidos assim por baixo da roupa, e eles se infiltravam no meio de multidão, quando estava alguma aglomeração, alguma coisa, e a prática deles era fazer pequenos atos de terrorismo para causar tumulto, né? E tentar gerar alguma confusão para se beneficiar politicamente, socialmente, dar uma desestabilizada no negócio. Então eles apunhalavam alguém, faziam um ferimento ali, no meio da aglomeração ninguém conseguia perceber rapidamente quem causou aquilo, ficava confusão, então eles eram conhecidos por esses pequenos atos de terrorismo no meio ali da sociedade. Eram os sicários. Além disso, havia a presença muito forte do profetismo. Como assim profetismo? Assim como no Antigo Testamento, mais para trás, pessoas que praticavam a função de profeta como oráculos e profetas de ação. Então, profetas que de repente traziam uma mensagem dizendo ser da parte de Deus ou agindo em nome de Deus como profeta. Então, isso havia ainda na época de Jesus, muito forte. Havia a presença muito grande do apocalipsismo. Lembra que eu falei para vocês que houve muitos livros apocalípticos, muitos apocalipses eram lidos à época. Era um movimento literário muito prolífico no período. Era basicamente definido por um pessimismo de agora e uma esperança para o futuro. Era um texto geralmente dizendo assim, agora a coisa vai piorar, vai ficar cada vez pior, o negócio vai desandar, mas no fim, lá na frente, há uma esperança, há uma melhora, uma luz no fim do túnel. E as pessoas liam muito esses apocalipses. Havia o povo da terra, chamado povo da terra, que eram pessoas comuns, não ligadas a nenhum grupo. Pessoas que apenas viviam suas vidas, tentavam sobreviver, pessoas do povo normal. E havia os da diáspora, que eram aqueles que não viviam na Palestina. Você deve lembrar que quando os judeus foram autorizados a voltar para a sua terra, né, lá na época do Império Persa,
muitos judeus não quiseram voltar, estavam já estabelecidos, né, dentro de um outro contexto, acharam que era melhor ficar por onde estavam. Esses que não voltaram à região da Palestina foram tendo seus filhos, suas famílias, e eles ficaram sendo conhecidos como os da diáspora, aqueles que são judeus, mas vivem fora da Palestina. Certo? Tá. Nesse slide, é uma observação já agora dentro de um contexto filosófico. Eu quero que você faça um divisor de águas aqui um pouco rígido. Por quê? Porque nós estávamos falando do judaísmo e nós estávamos falando de grupos religiosos, grupos políticos, dentro de um contexto judaico. Agora, eu quero falar sobre qual era a filosofia dominante na época. Isso aqui é muito importante para que nós tenhamos uma base muito boa para nós entendermos o nosso próximo módulo, quando nós vamos falar sobre o Evangelho de João, certo? Então isso aqui é crucial para a gente andar e aprofundar em João. Então vamos lá. Na época, você vai lembrar comigo que a filosofia que havia se estabelecido, e até hoje, né, eu já falei isso algumas vezes, desde da aula anterior e nessa agora, frisando agora de novo que a filosofia que se estabeleceu naquele período intertestamentário foi a filosofia grega de uma maneira que veio para ficar. Então até hoje nós bebemos dessa fonte, vamos dizer assim, nós ainda nos alimentamos e nos montamos em cima daquilo que foi estruturado, que ficou conhecido como a filosofia grega. Mas haviam aspectos mais presentes dessa filosofia grega que estavam ali misturados no meio do povo. Quais eram esses aspectos? Havia o epicurismo. O epicurismo se fundamentava em procurar viver bem, ou seja, o objetivo é o prazer. É inútil preocupar-se com o que não está ao seu alcance. Então, foque em viver pelo prazer. Você precisa viver bem. Foca nisso, porque não adianta se preocupar. Essa era a filosofia dos epicuristas, né? Os que criam e seguiam essa filosofia. Não adianta você ficar se preocupando com o que não está ao seu alcance, porque não está ao seu alcance mesmo, então procure viver bem, procure viver pelo prazer. O estoicismo também era muito forte na época, que era conformar-se e submeter-se a uma razão impessoal que governa o universo. É aquela coisa, não importa o que acontecer, já está escrito, está escrito nas estrelas, como a gente fazendo uma analogia com algo que se diz muito hoje, né? Seja o que Deus quiser, como se fala hoje também. É aquela coisa de, não adianta eu querer brigar, eu acho que tudo já está determinado, existe uma razão que não é uma pessoa, que não é um Deus, mas é uma razão impessoal que rege e governa o universo. Isso aí que determina se acontece isso, se acontece aquilo outro. Isso era a filosofia do estoicismo. A filosofia do cinismo, muito presente à época também, pregava uma vida simples e sem convenções. Era mais ou menos parecido como os hippies, o movimento hippie da década de 60 até hoje, né? Ainda tem várias comunidades hippies pelo mundo. O ceticismo trazia a questão do relativismo absoluto, significa não há nada que possa ser afirmado como absoluto. Então, toda verdade é relativa, todo ponto de vista é só um ponto de vista, tudo é relativo. Era o ponto do ceticismo. Havia muito fortemente o gnosticismo. E esse aqui, vamos dar um destaque importante, porque o gnosticismo foi algo que depois, com o passar do tempo ali na igreja primitiva, foi ganhando muito espaço dentre os cristãos daquele primeiro século. Então, o gnosticismo precisou ser combatido veementemente. Inclusive, a gente vai ver no próximo módulo, como a igreja primitiva combateu o gnosticismo em alguns aspectos, no texto, em alguns detalhes. Mas o que consistia o gnosticismo? O gnosticismo ele veio a partir das ideias de Platão. Platão formulou uma série de pensamentos
que depois veio a ser estruturado como o mundo das ideias, o mundo dos ideais, que era um mundo de fato, aquilo que vamos dizer assim, é o que tem, é o que existe na essência, e há o mundo real. Mas o mundo real, ele é na verdade apenas uma sombra, um reflexo do mundo das ideias. Você não precisa tentar entender muito isso aí, basta você entender que depois eles começaram a transformar isso em corpo e espírito, separando um do outro, dizendo que os ideais, ou seja, a essência, é a parte espiritual, a parte abstrata, a alma, por assim dizer. E a parte do que se vê, que é apenas uma sombra, um reflexo, seria o corpo. Então, eles passaram a dizer que o corpo é mau, porque o corpo ele aprisiona a alma, ele se torna uma prisão da alma. O espírito, a alma, é bom, mas ele está preso no corpo. Então, o corpo ele está trabalhando como uma prisão. Por isso a ideia de que na morte se livra o espírito, a alma, dessa prisão que é o corpo, e aí se liberta a essência do ser humano. Então, para os gnósticos, só o conhecimento, agora prestem muita atenção nisso aqui, isso aqui vai ser uma chave importante para a gente entender muita coisa no Evangelho de João. Para os gnósticos, só o conhecimento, a palavra gnosis significa conhecimento, então gnosticismo vem daí, só o conhecimento poderia levar o indivíduo a conhecer, a descobrir, a saber as palavras ou as senhas secretas por meio das quais ele poderia, com a morte, lembra? A morte que libera o espírito, a alma, finalmente fazer o espírito seguir seu caminho livre, desprendido da matéria má que o aprisionava. Então, simples assim, o gnosticismo começou a ser desenhado dessa forma de que o corpo era mau, a matéria é má, seria má, e a alma, o espírito, seria bom. Por isso que dentro dessa ideia do gnosticismo não poderia ser aceito, não era aceito, e houve uma heresia que cresceu por causa do gnosticismo na época do primeiro século, que dizia que Jesus não ressuscitou em corpo. Ou seja, ele não ressuscitou no corpo. Por quê? Porque senão seria o seu espírito, a sua alma voltando para uma prisão que é má. Então você vê que a ideia do gnosticismo ela foi se colocando, se impondo dentro desse contexto. Tá? Bem, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, o nosso módulo 4, eu quero deixar para vocês um traço de diferenciação. Nós estamos vendo aqui basicamente um aspecto de introdução contextual da religiosidade da época, da historicidade dos acontecimentos, de como as coisas aconteceram, da filosofia da época. E eu tenho frisado, não quero que você se prenda à questão histórica das coisas, eu quero que você entenda o contexto, como as coisas estavam se desenhando. Diante de tudo isso, quando nós chegamos à apresentação do texto bíblico, a Bíblia nos apresenta, foram escritos 4 evangelhos considerados canônicos, ou seja, tem mais evangelho por aí? Tem, mas esses outros evangelhos são considerados apócrifos, eles não entraram no texto bíblico porque eles não cumpriram todos os requisitos para serem considerados como textos fiéis e inspirados por Deus. Então nós temos 4 evangelhos canônicos, bíblicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos. O que é sinótico? Sinótico é a junção de 2 palavras gregas que significa vistos juntos. Então Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. Por que foi dado esse nome para eles? Porque eles são muito semelhantes em seu conteúdo. E existe o chamado pelos estudiosos de 4º evangelho, que seria o evangelho de João. O evangelho de João ele é muito diferenciado. Esse é o motivo pelo qual o nosso próximo módulo é justamente o evangelho de João. Não que Mateus, Marcos e Lucas não sejam tão importantes, pelo contrário, são muito importantes. Mas o evangelho de João ele traz peculiaridades, ele traz singularidades
que tem uma proeminência muito interessante para esse propósito que nós estamos seguindo aqui na Escola Discipular. Então eu quero que você fique com todo esse contexto em mente, que você possa acompanhar. Se você tem o hábito de fazer as anotações, reveja as suas anotações. A gente se vê no próximo módulo. É um módulo muito importante e eu aguardo você lá. Deus abençoe e até a próxima.